Boa noite. Vamos então retomar o nosso ciclo de encontros, né, as nossas reuniões sobre o milenar Caminho da Luz. Hoje nós vamos estar, é o nosso 6º encontro, mas é a nossa palestra 5. Realmente nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5. Hoje é o 5º encontro, apesar de ser o 6º, nós estamos já trabalhando o 6º tópico. Só para relembrar para quem está seguindo, que o tópico 4 e o tópico 6, que é justamente a ligação, né, da luz com a mecânica quântica, foram trabalhados numa única reunião, que foi a reunião 4, que foi o encontro 4, a palestra 4. Então, palestra 1, depois palestra 2, palestra 3 e a palestra 4 reuniu os temas 4 e 6. E hoje é a palestra 5, que está justamente abordando o tema 5, que é a luz em conexão com a teoria quântica de campos. Nós tínhamos trabalhado a luz na mecânica quântica e agora a luz, né, gerando, induzindo todo o processo das teorias quânticas de campo. Porque, de fato, o primeiro campo a ser quantizado, nós vamos ver daqui a pouco, já, foi o campo do fóton, o campo de Maxwell, o campo eletromagnético. Então, foi a primeira quantização de campos que houve, foi a do campo eletromagnético. Às vezes, pode-se pensar que foi o campo de Klein-Gordon, porque o campo de Klein-Gordon é um escalar. Então, pensa-se que primeiro se quantizou o campo escalar, depois o campo de spin meio, depois o campo de spin 1. Não, a trajetória no tempo, né, a linha do tempo não seguiu, digamos assim, a ordem crescente dos spins. O primeiro campo a ser quantizado foi o campo de spin 1. O campo de Klein-Gordon, os trabalhos relacionados ao campo de Klein-Gordon iniciam-se em 1926, mas dentro da mecânica quântica. Só depois é que se elevou o campo de Klein-Gordon à categoria de um campo quântico. Então, era só querendo colocar isso, que realmente quem induz o processo, né, de formulação das teorias quânticas de campo é a luz. Tá aqui. Então, os dois trabalhos seminais são os dois trabalhos do professor Paul Dirac. O primeiro, todos os dois trabalhos em 1927. O primeiro trabalho, ele trata a teoria quântica da absorção e emissão da radiação. É um trabalho em que ele quantiza o campo de Maxwell. Ele considera um átomo, esse átomo, que é um átomo isolado, né? Quer dizer, isolado no sentido de que tem um sistema descrevendo esse átomo pode absorver radiação ou esse átomo pode emitir radiação. Essa radiação emitida, essa onda eletromagnética emitida, é a onda associada a um campo eletromagnético e está se quantizando esse campo. Então, a quantização é agora se tratar a luz absorvida ou a luz emitida, ou seja, a radiação absorvida e a radiação emitida por átomos como sendo radiações associadas a um campo quântico. Então, o fóton agora ele está no domínio de um campo quântico. O fóton não é mais uma partícula descrita pela mecânica quântica. O fóton agora é uma partícula, um grau de liberdade, mas descrito por um campo quântico. E, em seguida, no mesmo ano, um segundo trabalho que vai também nessa direção, que ainda é a quantização do campo eletromagnético, mas se fala, esse trabalho, a teoria quântica da dispersão, é porque vai se estudar justamente as relações de dispersão, tratando a radiação eletromagnética como sendo um conjunto infinito de osciladores harmônicos, vai se quantizar esse campo eletromagnético, né, quantizando-se a frequência e a fase. Então, quer dizer, é ainda um trabalho de campo eletromagnético quantizado, mas se quantizando mais, assim, nesse trabalho, o Dirac, ele se focaliza em buscar quais são as boas variáveis dinâmicas para descrever o campo eletromagnético, né, na emissão e na absorção da radiação. E aí dá a essas coordenadas generalizadas de campo, né, o tratamento devido, né, de não comutação, ou seja, são operadores que satisfazem as relações de comutação canônica. Então, desses dois trabalhos, quer dizer, são os dois trabalhos que são
a semente, né, o lançamento da teoria quântica de campos através do campo de Maxwell. Então, é a quantização, no fundo, é uma versão quântica para as equações de Maxwell. O campo de Dirac, né, é introduzido posteriormente, e o próprio campo de Klein-Gordon já se falava na descrição de Klein-Gordon de partículas escalares, mas a descrição mesmo de campos, né, foi feita num trabalho de Pauli e Weisskopf em 1934, num trabalho até que na literatura é conhecido como o trabalho anti-Dirac. Eu já expliquei em alguma outra palestra por que esse paper é chamado de anti-Dirac paper, mas basicamente o campo de Klein-Gordon só é quantizado posteriormente ao campo eletromagnético. Aqui, colocando, né, colocando as expressões dos chamados campos eletromagnéticos críticos, né, são campos, né, que a natureza nos dá devido a constantes fundamentais da natureza e a massa do elétron. Quer dizer, tendo em mente que o elétron é o portador fundamental de carga, a sua massa comparece aqui nessa expressão, a velocidade da luz, dando o caráter relativístico, a carga fundamental, dando o caráter, né, de que nós estamos falando de alguma coisa ligada à eletricidade e magnetismo, e a constante de Planck, nos dando conta do fenômeno quântico. Então, com essas constantes fundamentais e com essas potências aqui escolhidas, né, quer dizer, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 1, a gente ganha dimensões, ganha grandezas que são um campo elétrico, que é chamado de campo crítico, que é um campo muito intenso, e um campo magnético também crítico, de 10 a 9 Tesla. Em escala de energia, esse campo magnético equivale a uma energia de 1 MeV ao quadrado. Ou seja, a raiz quadrada desse campo, então estou falando aqui, raiz quadrada de BC seria Tesla a meio. Tesla a meio corresponde a uma energia de 1 MeV, mas uma energia de 1 MeV é justamente 2 vezes, né, a energia de repouso do elétron, ou seja, do par elétron-positron. Então, esse campo magnético, um campo magnético dessa intensidade no vácuo, ele já é suficiente, quer dizer, para excitar um par partícula-antipartícula. Então, eu só estou dando essas dimensões aqui desses campos críticos, porque isso aqui é fundamental para a descrição de efeitos não lineares, né? A descrição de efeitos não lineares no eletromagnetismo. E essa combinação aqui também, a carga elétrica ao quadrado, a permissividade elétrica do vácuo, a massa do elétron e a velocidade da luz, aqui nós não estamos mais falando nós não temos aqui o H cortado. Então, nós estamos num processo que fala de eletromagnetismo e relatividade. Então, nós criamos daqui, com essa grandeza, ela tem a dimensão de uma escala de tempo. 10 a menos 15 segundos, ou seja, 1 femtosegundo. É a escala de tempo característica de uma interação eletromagnética. Então, a gente pode se perguntar quanto tempo, né, em quanto tempo uma interação eletromagnética se processa? Numa escala de tempo equivalente a 10 a menos 15 segundos. Uma interação nuclear forte entre quarks, ela se processa numa escala bem menor, 10 a menos 23 segundos. É o tempo típico, né, de recombinação dos quarks, né, em mesons e baryons, ou seja, é o tempo de hadronização dos quarks, 10 a menos 23 segundos. E o tempo de decaimento, o tempo de vida do quark top, que é o mais pesado de todos e o mais instável, é 10 a menos 25 segundos. Então, a escala nuclear forte, ela está ordens de grandeza abaixo da escala eletromagnética. A escala eletromagnética, então, digamos, é bem mais lenta do que a escala nuclear forte. Então, essas escalas de campos e de tempo estão nos descrevendo esse tipo de comportamento. Agora, as interações nucleares fracas, elas têm uma escala de tempo bem maior ainda. 10 a menos 6 segundos. O tempo de decaimento do muon, do muon em elétron, antineutrino do elétron e neutrino do muon, é na faixa de 10 a menos 6 segundos. Então, a interação nuclear fraca, ela tem uma escala de tempo bem mais dilatada e, às vezes, muito mais dilatada. Por exemplo, o decaimento beta nuclear do nêutron,
nêutron livre, ele decai em 13 minutos, ou seja, cerca de 780 segundos, que é uma escala de tempo imensa, né, comparada a 10 a menos 15 segundos. Então, as escalas, né, de tempo das interações são muito diversificadas. A eletromagnética é na faixa de 10 a menos 15 segundos, e essa combinação de constantes aqui me dá uma indicação de por que essa escala. Então, com campos dessa intensidade, ou seja, campos dessa intensidade, podem ser gerados por lasers que sejam muito potentes. Então, hoje nós temos toda uma categoria de lasers, que são lasers muito potentes e que vão poder começar a estudar, porque tem campos não exatamente dessa intensidade, mas que são grandes o suficiente para não serem desprezíveis, né, frente a essas intensidades de campo aqui. E com esses lasers já se pode fazer estudo de propriedades eletromagnéticas e estudar a estrutura não linear do vácuo quântico. Então, é o caso desse experimento na Universidade de Padova, na Itália, o PVLAS, né, que é a polarização do vácuo por laser, o experimento da luz que brilha, né, a luz que atravessa uma parede opaca na Alemanha, a birrefringência magnética do vácuo em Toulouse, o colisor de fótons, também na Alemanha, o X-FELS, que é o laboratório de raio-x, né, de elétrons livres, são lasers, né, lasers de raio-x. O L, que é esse também Extreme Light Infrastructure, que tem também campos eletromagnéticos muito intensos, o SULF em Xangai, o CEL, que está sendo construído, né, que é o laser de Xangai, que agora está recebendo uma progressão na sua potência. O SULF de Xangai já funciona na faixa de 10 petawatts, mas são pulsos muito curtos, quer dizer, um laser de 10 petawatts, mas com pulsos que são na faixa do femtosegundo, 10 a menos 15 segundos. Então, são lasers extremamente potentes, mas que os pulsos de luz, os pulsos de radiação, eles são de curtíssima duração, 10 a menos 15 segundos, mas são lasers que conseguem nos trazer para regiões de campos, né, que não são desprezíveis frente a essas intensidades. E aí, com isso, a gente tem capacidade, com esses lasers, de estudar propriedades muito interessantes do vácuo quântico, propriedades relevantes do vácuo quântico. O CEL, então, que é o Station of Extreme Light, deve entrar em operação em 2023, e o EXCELS, né, que é o exawatt, então 10 à potência 18 watts. Também um laser de pulsos curtíssimos, né, mas que vai poder gerar campos muito intensos e nos levando, né, a uma região de averiguação do vácuo quântico muito, muito profunda. Aqui, para quem só quer ter uma ideia, toda a estruturação não linear da eletrodinâmica, ela se dá em termos desses dois, vamos dizer assim, a formulação não linear mais geral da eletrodinâmica, ela se dá através de uma densidade de Lagrangiano que vai depender desses dois invariantes, apenas esses dois invariantes, F', que é 2 sobre C2 menos B2, e o FF2, né, que é aquele invariante, né, quer dizer, não só invariante de Lorentz, né, mas que é uma densidade, digamos, uma divergência total, ou seja, um invariante topológico, é E escalar B sobre C. Então, esses são os dois invariantes invariantes de Lorentz, em termos dos quais eu posso escrever o Lagrangiano para uma eletrodinâmica não linear mais geral possível. O Lagrangiano de Marx é linear em F, apenas esse F. Então, essa é a densidade de Lagrangiano para o campo de Maxwell usual. Daqui nós tiramos as equações de Maxwell, a equação de Gauss para o campo elétrico e a equação de Ampère-Maxwell para o campo magnético. 1 sobre M0 vezes o invariante F. Agora, nós podemos ter potências de F, podemos ter potências de G também. G já é quadrático no campo, então se eu pegar uma potência G ao quadrado, vai ser quártico nos campos, então nós vamos ter uma estrutura não linear nas equações de campo. Então, é só para dar uma ideia de que, quando se fala de uma eletrodinâmica não linear,
nós estamos falando, em geral, de um lagrangiano, de uma densidade de lagrangiano, que pode ser uma função arbitrária de f de g. Em seguida, nós vamos ver que nós hoje conhecemos na literatura 16 extensões não lineares, ou seja, combinações, né, distintas desses invariantes de Lorentz aqui, desses invariantes relativísticos. Então, a primeira eletrodinâmica não linear que apareceu foi Euler-Heisenberg, né, que estudou, levou em conta efeitos de polarização do vácuo quântico, justamente efeitos de polarização elétron-pósitron, elétrons e pósitrons virtuais no vácuo quântico, corrigindo as equações de Maxwell. Em seguida, a eletrodinâmica de Bohr-Nifeld, que hoje é usada para possivelmente modelar explosões de raios gama. Mais recentemente, a eletrodinâmica não linear mais recente foi escrita em dezembro de 2020, publicada num Physical Review pelo grupo de Padova, na Itália, que é a eletrodinâmica chamada MODMAX, que é Modified Maxwell. Aí temos a eletrodinâmica axiônica, logarítmica, exponencial, tudo isso pode ser procurado na literatura. Eu estou só aqui relacionando, listando essas eletrodinâmicas, para que se alguém tiver interesse, né, tendo os slides, pode vir a buscar. Então aqui nós temos essas 16 categorias, essas 16 extensões não lineares. Eletrodinâmica arcosseno, eletrodinâmica arcotangente. Então, se escrever, por exemplo, o lagrangiano em termos de um arco seno daqueles invariantes topológicos, daqueles invariantes de Lorentz, desses F's e G's. Então, isso dá estruturas não lineares muito interessantes, né, para as equações estendidas de Maxwell. Eletrodinâmica de Hofmann-Lindfeld, conformalmente invariante, eletrodinâmica não linear de Bardeen com campo monopolos magnéticos, usada para a descrição de buracos negros com carga magnética. Eletrodinâmica também de Bronikov, usada também para descrever buracos negros com carga magnética. Eletrodinâmica não linear, não comutativa. Então, se nós trabalharmos, né, num espaço-tempo já em que as coordenadas espaciais não comutam entre si, quer dizer, num espaço-tempo onde nós temos agora um caráter não comutativo das próprias coordenadas do espaço, a gente pode remeter essa física mais fundamental que expressa uma não comutatividade das coordenadas espaço-temporais, por exemplo, x com y, x com z, y com z, através de uma eletrodinâmica não linear. Aqui a eletrodinâmica com aceleração de Hindley, que são as iniciais dos autores. A eletrodinâmica não linear... desculpa, aqui está repetido. Não, então, vamos tirar essa aqui, é uma só. Isso aqui não é nada de novo, não. Eletrodinâmica não linear em cenário de teoria de Gauge da totalidade, né, também aqui desenvolvida, e a eletrodinâmica estocástica linear. Apesar de ser estocástica linear, a formulação do lagrangiano é não linear. Então, nós temos essas 16 extensões não lineares. Agora, nós estamos falando ainda, quer dizer, nós estamos ainda nesse período entre 1900 e 1950, quando, no nosso encontro passado, né, no nosso encontro 4, nós trabalhamos a luz, a luz induzindo, né, sendo muito importante no processo de formulação da mecânica quântica, e depois a mecânica quântica formulada, introjetando, né, a descrição da luz através de formulações não lineares, como a gente viu, uma grande, intensa movimentação na década de 30. Então, o primeiro momento da luz, né, ligada a uma teoria quântica foi com a mecânica quântica, entre 1900 e 1900, praticamente 45. A partir de 46, no imediato pós-guerra, Tomonaga, no Japão, inicia, Schwinger, Feynman e Dyson nos Estados Unidos, eles dão continuidade ao processo que é justamente retomar a eletrodinâmica, né, desenvolvida, criada por Dirac nos trabalhos de 1927. A formulação aqui era uma segunda quantização, ou seja, quantização do campo de Maxwell, mas de uma forma que não fosse manifestamente Lorentz covariante. O que essa eletrodinâmica inicia, a nova formulação da eletrodinâmica no imediato pós-guerra, ou seja, a eletrodinâmica de Tomonaga, Schwinger, Feynman e Dyson, é uma eletrodinâmica na versão covariante.
Então, agora se quantiza o campo eletromagnético de uma forma que seja manifestamente covariante, segundo, né, as transformações de Lorentz, ou segundo o princípio de invariância da relatividade especial. Então, quem inicia é o Tomonaga, né, Shinichiro Tomonaga, no Japão. Ele faz uma série de 5 trabalhos publicados na revista japonesa Progress in Theoretical Physics, que são as 5 partes de um único trabalho, sobre uma formulação relativisticamente invariante da teoria quântica dos campos ondulatórios, ou seja, é uma formulação relativisticamente covariante da QED. Então, são esses 5 trabalhos de Tomonaga realizados entre 46 e 48. Em seguida, 48, quando Tomonaga já está no 5º trabalho, Julian Schwinger, nos Estados Unidos, entra em ação, e aí também uma formulação covariante da eletrodinâmica. Então, nós estamos vendo, né, a importância de se buscar uma formulação covariante. Depois, a parte 2 desse trabalho dele, e aí ele vem com um trabalho importantíssimo aqui, que foi o trabalho que calcula pela primeira vez a razão giromagnética do elétron, a anomalia magnética do elétron, né, o desvio, né, da razão, o desvio do valor previsto pela mecânica quântica relativística, que é 2, então a eletrodinâmica quântica o Schwinger calcula, e a correção em cima do fator 2 é um alfa sobre π, ou seja, a constante de estrutura fina dividida por π. E depois também estudando as propriedades da polarização do vácuo e a relação entre a polarização do vácuo e a invariância de Gauge, algo que vai ser estudado posteriormente, a gente vai ver depois num trabalho que é o trabalho importante das identidades de Ward. Então, depois, Tomonaga, Schwinger. E aí Feynman também inicia em 48 a sua formulação, os seus estudos, né, a sua dedicação à formulação da eletrodinâmica quântica em descrição relativisticamente covariante. Então, são aqui também, né, os 5 trabalhos do Richard Feynman. Então, aqui nós estamos, então, entrando numa nova fase. Então, vamos dizer, só para recapitular a questão da formulação. Os 2 trabalhos do Dirac lançam a luz, né, o campo da luz, digamos assim, o primeiro campo quantizado, o primeiro campo quântico é o campo de Maxwell, que é o campo que descreve a luz. Essa discussão, então, é retomada em forma covariante por Tomonaga, Schwinger e Feynman final da década de 40, início da década de 50. E Freeman Dyson também participa ativamente, né? Então, esse primeiro trabalho dele, que é sobre a teoria da radiação, ele até nomina, né, Tomonaga, Schwinger e Feynman, é o Physical Review dele de 49, onde ele faz uma descrição, uma resenha e introduz elementos novos, e depois, nesse trabalho também de 49, no mesmo volume 75 do Physical Review, ele discute a matriz S, quer dizer, a matriz que dá as amplitudes de probabilidade para os processos da eletrodinâmica quântica. Então, nós estamos diante agora, né, da luz dentro de uma formulação de teoria quântica de campos covariante de Lorentz. Aqui eu queria chamar a atenção para um livro histórico, né? Esse livro aqui foi publicado em 1994 pelo Sylvan Schweber. O professor Schweber tem um livro fantástico, um livro excelente, um livro ainda considerado dos melhores em teoria quântica de campos, que é esse livro publicado em 61. Foi um dos primeiros livros sobre teoria quântica de campos, uma introdução à teoria quântica relativística dos campos. E o Schweber escreve esse trabalho muito interessante, um trabalho de natureza histórica, QED e os homens que a construíram. Dyson, Feynman, Schwinger e Tomonaga. Então, quem quiser olhar bem o processo histórico da QED, né, todo o debate, todos os trabalhos importantes, quer dizer, toda a discussão, a comunicação científica que levou a essa formulação da QED, que acabou dando para o Tomonaga, para o Schwinger e para o Feynman o Prêmio Nobel de Física de 1965. O Dyson não ficou, talvez, claro, Dyson deu contribuições importantíssimas, mas ele não foi, vamos dizer assim, o pioneiro. Pioneiro mesmo foi Tomonaga, em seguida logo Schwinger e o Feynman. O Dyson foi quem recebeu
esse acúmulo de trabalhos e deu encaminhamentos novos. Tem contribuições, o Dyson tem grandes contribuições ao estudo da QED, mas ele não foi a pessoa que deu, vamos dizer assim, partida ao processo. E esse livro do Schweber é muito interessante para compreender o aspecto histórico e também compreender a gênese da teoria. É importante, né, a gente participar desse processo de criação de uma grande teoria que foi a QED e que acabou culminando, né, com o Prêmio Nobel concedido em 1965 a Tomonaga, Schwinger e Feynman. Final da década de 40, o estudo do efeito Casimir, que é um efeito também importantíssimo para a compreensão, né, de que o vácuo quântico ele tem uma estrutura, o vácuo quântico não é vazio. Então, é esse experimento famoso, né, que descreve a atração entre, vamos dizer, placas metálicas no vácuo que começam a se atrair por conta, né, ao se confinar o vácuo, confinar o vácuo é introduzir uma interação. E essa interação, então, faz emergir, né, de uma forma clara, a atração eletromagnética entre essas placas neutras, efeito de flutuação do vácuo quântico. Então, esses são os dois trabalhos de Casimir, relacionados ao efeito Casimir. É muito importante citá-los, porque nós estamos falando da constituição da eletrodinâmica quântica. E esses dois trabalhos são muito importantes para a compreensão, né, desse processo de quantização do campo eletromagnético. E aí, nós iniciamos a década de 50 já com os fótons, vamos dizer assim, bem colocados, né, na descrição da QED, da eletrodinâmica quântica. Então, aqui nós temos os dois trabalhos, né, separados, Gupta e Bloiler, juntos, né, o conteúdo desses dois trabalhos colocados juntos é o que nós conhecemos hoje como o método de quantização de Gupta-Bloiler do campo eletromagnético, que é uma quantização adotando-se, né, uma escolha de gauge covariante, e aí nós temos toda a discussão das condições, né, de fisicidade, impor, né, que a condição de gauge ela não seja uma condição em cima dos campos, mas em cima de elementos de matriz, e então é um método de quantização importante para se compreender por que na eletrodinâmica quântica, né, realmente os graus de liberdade físicos são os graus de liberdade associados aos fótons transversais. Os fótons longitudinais e os fótons temporais são não físicos e nós compreendemos no método de quantização de Gupta-Bloiler porque eles se desacoplam do espectro físico. Então, ao mesmo tempo que o método de quantização de Gupta-Bloiler é covariante de Lorentz, ele não exclui nem os fótons que são não físicos, quer dizer, os fótons não físicos permanecem no tratamento, mas eles são desacoplados dos processos físicos. Então, o método de Gupta-Bloiler é muito potente porque ele mantém a covariância de Lorentz no processo de gauge fixing e no processo de quantização da QED. E esse trabalho que eu tinha falado, né, que está relacionado ao trabalho aqui que foi o trabalho aqui do Schwinger, de 51, da invariância de gauge da polarização do vácuo, o trabalho do John Ward é fundamental, uma identidade na eletrodinâmica quântica, que é a chamada identidade de Ward. A identidade de Ward, na verdade, as identidades de Ward, mas a identidade de Ward importante, assim, a primeira, que é muito importante, que salta logo da descrição, é o fato de que, ao se quantizar o campo eletromagnético, o fóton permanece sem massa. Porque uma pergunta que se poderia fazer é, o fóton, né, descrito classicamente no eletromagnetismo, na teoria eletromagnética de Maxwell, é uma partícula de massa nula. A questão é, introduzindo-se correções quânticas, será que as correções quânticas, as correções de flutuação do vácuo, poderiam conferir ao fóton uma certa inércia? Porque, afinal de contas, o fóton, propagando-se no vácuo, ele interage com elétrons e pósitrons virtuais. Então, ele percebe um meio. Será que esse meio oferece uma certa resistência e o fóton poderia adquirir uma pequena massa que fosse? Então, a identidade de Ward mostra que não. Dentro da eletrodinâmica quântica, quer dizer,
ao se quantizar o campo eletromagnético, o fóton permanece uma partícula de massa nula. As correções quânticas, né? As correções de teoria quântica de campos, ou o que a gente chama também de correções radiativas, não introduzem massa para o fóton. Então, o fóton, ele atravessa um vácuo, interage, né? Ele pode sofrer, quer dizer, ele vai interagir nesse meio polarizado de partículas virtuais, elétrons e pósitrons, mas ele não adquire massa. É muito parecido com o mecanismo de Higgs, que é quando um campo de gauge adquire massa. Por exemplo, num supercondutor, o fóton adquire massa. Mas por quê? Porque nesse fenômeno da supercondutividade estabelece-se um outro vácuo, né, que é o vácuo desses pares condensados eletrônicos, que oferecem ao fóton uma certa resistência na sua passagem. Então, o fóton está caminhando num fluido viscoso e o fóton adquire massa. Então, num processo de supercondutividade, e aí nós estamos falando de um fenômeno chamado quebra espontânea da simetria. Então, a simetria de calibre da eletrodinâmica quântica, ela é quebrada num fenômeno de supercondutividade e o fóton adquire massa. Então, a gente está falando que o fóton permanece sem massa se nós uma eletrodinâmica quântica sem o processo, sem o fenômeno da quebra espontânea da simetria. Então, é isso que a identidade de Ward está dizendo. Mesmo atravessando esse vácuo, né, de partículas virtuais, o fóton não adquire massa. Diferentemente no caso da supercondutividade, onde o fóton vai atravessar um meio que não é mais de elétrons e pósitrons virtuais. São pares de elétrons que se condensam, tem uma correlação bastante forte no espaço dos momenta, e aí eles criam uma espécie de um fluido, e o elétron, o fóton, ao passar por esse fluido, se comporta como uma partícula massiva. Essa é a questão. Aqui, com a nova QED, com a formulação agora covariante da QED, esses dois trabalhos são muito importantes, Karplus e Neumann. Eles vão reestudar o espalhamento luz-luz, aquele famoso espalhamento de Delbruck, que a gente comentou, né, estudado em 1934, né? Esse espalhamento agora vai ser revisto à luz da eletrodinâmica quântica. Sobretudo esse segundo trabalho aqui, o trabalho de 51, do Karplus e do Neumann, é um trabalho muito técnico, mas é um trabalho que vale a pena ser, não digo estudado a fundo, mas ser lido, né, num curso de eletrodinâmica quântica, porque ele vai estudar justamente o processo e mostrar como se pode calcular analiticamente, né, o espalhamento da luz pela luz, né, na eletrodinâmica quântica, agora em versão covariante. Até então, o espalhamento tinha sido estudado à luz da mecânica quântica e da eletrodinâmica na formulação diraquiana, na formulação não covariante. Agora é na versão Tomonaga, Schwinger e Feynman. Aqui esse trabalho do Horley e do Luke Stern também é um trabalho interessante, é um Physical Review de 52, muito técnico, né? É um trabalho bastante técnico, mas feito em detalhe. Nesse trabalho são mostrados dois métodos, o método de Feynman e o método que o próprio Horley e Luke Stern desenvolvem para se calcular o espalhamento forward, quer dizer, o espalhamento de fótons, os fótons entram com um certo momento e emergem com o mesmo momento ao atravessar um campo coulombiano. Quer dizer, o espalhamento frontal de luz, de fótons, por um campo coulombiano, por um campo estático. Esse trabalho é um trabalho muito técnico e Horley, que é um nome grande da QED, o livro dele, inclusive, de eletrodinâmica quântica, é um livro muito técnico e é uma grande referência. Então, é um trabalho, vamos dizer assim, histórico também, porque ele vai apresentar esse cálculo, mostrando que o método que eles desenvolvem, que é um método baseado em continuação analítica, quer dizer, um método que explora fortemente a análise complexa, é um método bem mais robusto e mais simples até do que o método instaurado, né, por Feynman para calcular esse espalhamento. Então, é um trabalho que é uma referência. Aqui, também, dentro da nova QED, o espalhamento. Aí agora a gente vai ter uma série de trabalhos. Eu estou listando os trabalhos para facilitar quem quiser ou fazer um percurso histórico ou ir buscar, ler algum trabalho, né, como referência primária, né, buscar a referência original. Então, aqui nós temos esse trabalho aqui do Skobov,
que é o decaimento do fóton em 2 fótons. Então, em presença de um... Quer dizer, claro, o fóton não pode decair em 2 fótons com frequências menores. Mas se tiver um campo eletromagnético presente, isso conserva energia e momento. Quer dizer, se a gente fizer vamos dizer assim, a cinemática relativística de um fóton decaindo em 2 fótons, a gente tem uma incompatibilidade entre a conservação do momento e a conservação da energia relativísticos. Mas, se a gente tiver a presença de um campo magnético externo, nesse caso ele considera um campo magnético homogêneo, ou seja, um campo magnético externo constante. O fóton pode decair em 2 fótons, que é o que a gente chama de photosplitting, que é a separação do fóton. Então, esse processo é estudado nesse artigo aqui, que é o Jornal de Física Teórica e Experimental da ex-União Soviética. É um artigo de 59. Depois, esse italiano Minguzzi, ele publica esses trabalhos também, que são muito interessantes. É uma série de trabalhos são muito técnicos, né? Mas, assim, aqueles trabalhos que são vamos dizer assim, todo o desenvolvimento técnico é muito bem discutido e é um trabalho para aprendizado. Quem quiser, por exemplo, assim, aprender a desenvolver esses cálculos, esses trabalhos aqui do Minguzzi ilustram muito bem. Esses 3 trabalhos aqui publicados no Il Nuovo Cimento, né? Esse aqui são os efeitos não lineares na polarização do vácuo, parte 1 e parte 2, e depois como fótons, fótons, né? Ondas eletromagnéticas, né? Fótons, né? Ondas eletromagnéticas, vamos dizer, quantizadas, interagindo também com um campo magnético externo homogêneo, um pouco na linha do Skobov. Só que o Skobov vai calcular o decaimento de fóton em 2 fótons. Aqui ele vai estudar outros tipos, por exemplo, de propriedades físicas, né, da propagação de fótons em campos magnéticos externos constantes. Lembrando que isso está ligado ao efeito Faraday, que é como a luz, só que não a luz não a luz descrita como fótons, a luz descrita como onda interage com o campo magnético externo. Era o efeito Faraday, lá de 1845. Aqui são os fótons interagindo com o campo magnético externo constante. Agora, aqui nós estamos já, Stueckelberg lança como ficaria a teoria de radiação para fótons com uma massa arbitrariamente pequena. Quando nós dizemos que a massa do fóton é 0, em física, nada é 0 exatamente. O que nós temos é um limite superior para a massa do fóton. Hoje nós sabemos que a massa do fóton ela tem que ser menor ou da ordem de 10 à potência menos 55 quilogramas. Então, nós temos um limite, né, para a massa do fóton de 10 a menos 55 quilogramas. Ela não é 0, ela é menor do que 10 a menos 55 quilogramas. E aí, esse trabalho do Stueckelberg é rever a teoria de radiação considerando pequenas massas para os fótons. Esse trabalho do Chung e do Weinberg, né, do Steven Weinberg, são fótons infravermelhos. Olha, vamos olhar o contexto aqui. Nós estamos em 1965, um ano depois do trabalho do Higgs, do Braut, do Engler, do Keeble, né, do Hague, os trabalhos de quebra espontânea da simetria e mecanismo de Higgs. Então, nós já estamos falando em trabalhos que estão lidando com o aparecimento de campos de calibre, campos de gauge massivos. Então, o problema infravermelho ele retorna, porque o problema infravermelho da QED é o fato do fóton não ter massa. Nós temos todo o problema das divergências infravermelhas, né? E tem o chamado mecanismo de Bloch-Nortzig para poder dar conta como trabalhar, como tratar de forma consistente as divergências infravermelhas, né, que nós temos na eletrodinâmica quântica devido ao fóton não ter massa. E aqui são estudados, né, fótons infravermelhos, né, e gravitons, ou seja, fótons e gravitons no limite de pequenas massas. Então, são trabalhos interessantes, mas não são descontextualizados. Eles estão num contexto em que agora se estuda mecanismo de Higgs, a partir de 64. Então, queria chamar a atenção também para esses trabalhos aqui, porque é olhar o limite infravermelho da eletrodinâmica quântica. Agora que os fótons estão tratados dentro, né, do formalismo da eletrodinâmica quântica, e esse formalismo apresenta o problema das divergências infravermelhas, então é interessante estudar como tratar essas divergências infravermelhas de forma consistente. Aqui lembrando que o primeiro laser
que é o laser de Ruby, foi construído em 1960. O trabalho que dá a publicação do primeiro laser pelo Meyman, né, é esse trabalho aqui, né, radiação óptica estimulada no Ruby. E logo em seguida vem, devido ao desenvolvimento desse laser, com esse laser foi possível esse trabalho do Franklin aqui, que é e colaboradores, né, que é a geração do segundo harmônico. O que é a geração do segundo harmônico? É tomar-se um laser, uma certa frequência, e a luz desse laser, ela é estudada em presença de um campo magnético externo. Então, nós temos o vácuo e um campo magnético externo, e a luz desse laser. Essa luz de frequência ômega interagindo com um campo eletromagnético externo, existe a possibilidade da interação desse fóton do laser com o campo eletromagnético externo, esse fóton transitar para um fóton de frequência 2 ômega, dobrar a frequência, por isso que se chama a geração do segundo harmônico. É a partir de um fóton gerar-se um fóton de frequência dobrada pela interação do fóton inicial com um campo magnético externo. Então, é um trabalho muito relevante. Foi publicado no Physical Review Letters. Por quê? São novas, né, propriedades que a luz está adquirindo. Agora eu não estou gerando mais harmônicos sonoros, né? Que nem lá no violino, né? A gente pode botar os harmônicos, né? Vai multiplicando as frequências, né? Existe uma técnica para isso. Aqui nós estamos falando de harmônicos de luz. Então, é como eu vou multiplicando, né? Multiplicando por 2, multiplicando por 3 a frequência da luz através da interação com campos magnéticos externos. Esse trabalho é retomado, essa discussão de harmônicos ópticos, ela é muito atual, nós vamos ver lá no final da discussão de hoje. Depois, esses trabalhos aqui interessantíssimos também, do Klein e do Nigam, depois os trabalhos do Bayer com Breitenlorner, são trabalhos interessantíssimos, discutindo o aparecimento de índices de refração que dependem da presença de campos magnéticos externos. Quer dizer, o índice de refração no vácuo, se o vácuo agora se coloca, digamos, se no vácuo, se num ambiente de vácuo, impõe-se um campo eletromagnético externo e se manda luz, né, a luz de um laser, por exemplo, né, para se propagar no vácuo em presença desses campos externos, o índice de refração do vácuo muda. O índice de refração do vácuo passa a depender dos campos externos. Então, nós temos o fenômeno da dispersão, e essa dispersão, né, quer dizer, o índice de refração depende da frequência, mas vai depender também dos campos externos que estão no vácuo. Então, esses trabalhos aqui, o Breitenlorner com o Bayer, esse trabalho aqui é interessantíssimo, um trabalho bastante didático, muito simples de se ler, um trabalho excelente, ótimo para um curso de eletromagnetismo, né? Muito bom, um exercício excelente que pode dar assim, um conhecimento bom para o estudante compreender como fica a discussão da dispersão em presença de campos externos. E esse trabalho aqui também, do Bayer e do Breitenlorner, publicado na Acta Física Austríaca, né, que é a propagação de fótons em campos externos, que é uma generalização desse trabalho. Digamos assim, é um trabalho um pouquinho mais estendido, mas a ideia principal que é justamente essa dispersão dependente de campos externos. Aqui também processos fotônicos em campos externos, esse trabalho do Herbert, esse trabalho aqui do Sannikov. O Sannikov depois reaparece também com trabalhos interessantíssimos, né? Sobre aqui esse trabalho que é interessantíssimo, a fusão de fótons em um campo eletromagnético uniforme. Então, nós temos fótons, quer dizer, é o contrário do splitting do fóton. Aqui nós temos o decaimento do fóton, quer dizer, o splitting do fóton em 2 fótons. Aqui é o contrário, é a fusão de 2 fótons, quer dizer, 2 fótons que se fundem em um único fóton. Esse processo, do ponto de vista da relatividade, a cinemática dele ela é proibitiva, porque dá uma incompatibilidade entre conservação de energia e momento. Mas em presença de um campo eletromagnético externo, eu tenho um agente externo, então a fusão de 2 fótons em um fóton é possível em presença de um campo eletromagnético externo. Então nós estamos vendo propriedades interessantes, que é o fóton que se quebra e os fótons que se fundem, fusão de fótons. Esse trabalho aqui do Narojny,
propagação de ondas eletromagnéticas em um campo constante. Também é um trabalho interessante, né? Eu já tenho passado, tenho o exemplar desse trabalho, num curso de eletromagnetismo eu usei ele. É um trabalho também muito bem, assim, é simples, é um trabalho curto, né? Mas interessante porque ele analisa, ele apresenta o método russo, né? Bastante interessante de estudar a propriedade de ondas planas em um campo externo constante, em algum campo. Pode ser elétrico ou pode ser magnético, externo constante. Quer dizer, a gente está um pouco falando demais do mesmo. As publicações estão variando em torno desse tema, que é fótons, luz quantizada, né? Segundo quantizada, em presença de campos eletromagnéticos externos. Mas os trabalhos apresentam métodos diferentes, estudam propriedades diferentes, por isso que vale a pena citar todos eles. Depois, na década de 70, eu considero esses 3 trabalhos aqui clássicos para quem quer estudar sistematicamente a eletrodinâmica não linear. Esse trabalho aqui do Guy Boislat, o Guy Boislat fez trabalhos interessantíssimos na década de 70, ele estudou bastante propriedades matemáticas. Eu diria até que ele foi mais para o setor físico-matemático das eletrodinâmicas não lineares. Ele tem vários trabalhos publicados na década de 70, mas ele abre a sua linha de trabalhos com esse trabalho aqui. A eletrodinâmica não linear, ele vai estudar possíveis lagrangianos e as equações de campo. Depois, esse trabalho aqui do Jerzy Plebanski é um trabalho excelente. Esse trabalho aqui sempre no meu curso de eletromagnetismo no CBPF, eu sempre envio para os estudantes o PDF, né, das notas de aula do Plebanski no Nordita, lá em Copenhague. E essas notas de aula viraram um curso, que são aulas em elerodinâmica não linear. É um tratado bem completo sobre eletrodinâmica não linear. E depois o Bialnitsky-Birula e Bialnitska-Birula, né, juntos estudam também um trabalho interessantíssimo, né, que eles estudam a função de Green do fóton e o splitting do fóton, quer dizer, a quebra do fóton em campos externos. Quer dizer, é um trabalho, eles fazem assim, eles desenvolvem um método bastante geral para mostrar certas propriedades, inclusive eles demonstram que a eletrodinâmica de Bohr-Ninfeld não é birrefringente. Ou seja, apesar de ser uma teoria eletromagnética altamente não linear, ela é a única, a eletrodinâmica de Bohr-Ninfeld é a única eletrodinâmica não linear que não dá a birrefringência do vácuo. O que é a birrefringência do vácuo? É o índice de refração depender, né, do tipo de polarização da luz. Luz polarizada de forma, digamos, o índice de refração, a velocidade, no fundo, a velocidade de propagação da luz vai depender do seu modo de polarização. Isso numa eletrodinâmica não linear. Claro que na eletrodinâmica de Maxwell isso não acontece. Então, a única eletrodinâmica não linear que se comporta como Maxwell, no que diz respeito à birrefringência, é a eletrodinâmica de Bohr-Ninfeld. Isso está muito claramente demonstrado nesse trabalho aqui do casal Bialnitsky-Birula. Muito bem. Então, isso é década de 70. A década de 70, se a gente for olhar na literatura, ela é riquíssima em toda essa discussão de eletrodinâmicas não lineares, abordagens não lineares. Esse trabalho do Adler também é um trabalho muito rico, porque o Adler generaliza o problema do photon splitting a ordens mais altas. Então, ele tem 2 trabalhos. O Physical Review Letters é o trabalho curto, e o Annals of Physics é o trabalho mais robusto, né, mais completo, em que ele estuda a questão do photon splitting e estuda várias propriedades dispersivas do fóton em campos magnéticos externos. E esse trabalho aqui do Batalin e do Chabad também, que é um formalismo bem geral para discutir a função de onda, a função de Green dos fótons em presença de campos eletromagnéticos externos, só que homogêneos, constantes. Está publicado nesse JETP aqui de 1971. A década de 70 é riquíssima nessa discussão, sobretudo na escola francesa. Os franceses trabalharam muito intensamente, tem muitas contribuições dos franceses no âmbito das teorias não lineares. É uma tradição da França, né? Aliás, é uma tradição que já vem desde lá, né, da Revolução Científica, estudar a luz, né?
e depois também com Fresnel, né, todo Fizeau, toda a discussão. Os franceses sempre foram, não sei, talvez tenha a ver até com o iluminismo, né? Os franceses sempre foram muito ligados, né, por tradições culturais, desde a Revolução Científica, no estudo, né, da luz. E essa discussão de luz não linear se tornou muito forte na França nos anos 70. Aqui também, um trabalho também, sempre esses trabalhos, será que está se publicando as mesmas coisas? Não. O assunto é único, mas as abordagens são diferentes, métodos de resolução diferentes, estudos de propriedades físicas diferentes, situações diferentes, mas era uma questão assim, a área era muito ativa nesse período. Aqui é a mesma coisa, esse trabalho aqui do Papania e do Ritus, né? E esse trabalho aqui é muito interessante, né? A interação de 3 fótons em campos intensos e a relação com a invariância de escala. Ainda na década de 70, né, que esse trabalho aqui também é polarização do vácuo, campos magnéticos homogêneos, e esse trabalho aqui também em campos magnéticos. Como eu falei, eu estou citando todas as referências, porque se alguém quiser fazer comparação, quiser fazer uma resenha, às vezes fazer um estudo, né, um bom trabalho, um TCC, por exemplo, pode ser, ou até mesmo uma dissertação de mestrado, né, buscando encaminhar um bom problema de doutorado e fazer uma revisão da literatura da eletrodinâmica, digamos, de luz não linear, de propriedades de não linearidade do eletromagnetismo. Então, eu fiz questão de fazer esse levantamento, até porque eu geralmente coloco um pouco isso, é um dos temas do curso de eletromagnetismo lá no CBPF. Aqui esse trabalho aqui do Stoneham, que é também o splitting do fóton num vácuo magnetizado, é um trabalho que também estuda, apresenta métodos de resolução mais gerais. Quer dizer, às vezes as pessoas buscam métodos de resolução, às vezes os cálculos podem ser complicados no método e podem ser um pouquinho mais simples em outro método. Então, há também uma certa competição para ver quem tem os métodos mais eficazes, né, para resolver questões ligadas a propriedades não lineares do vácuo. Agora a gente já está entrando na década de 90. A década de 80 realmente tem um hiato grande. Claro que a área não parou, mas assim, tem um hiato. A questão agora é retomada por causa da astrofísica. Então, muito, muito ligado à astrofísica e à cosmologia, esse campo, né, de não linearidade, ele é reaceso na década de 90, final da década de 80, início da década de 90. Esse trabalho aqui do Barry, né, que são as assinaturas, né, do splitting do fóton em espectros de explosões de raios gama. Então, é um trabalho que já traz a não linearidade, já entrando na astrofísica, é uma Astronomy and Astrophysics, né, de 1991. Aqui, agora vamos ver, 60 anos depois, o espalhamento de Delbrück é de 1934. Em 1994, se faz uma resenha que é estudar o status do espalhamento de Delbrück depois de 60 anos, ainda não medido. Na verdade, nós vamos ver, o espalhamento de Delbrück, ele só vai ficar decididamente medido em 2017. Nós vamos ver as referências aqui. Então, 2017, né, nós estamos falando de 1934, então nós estamos falando de 83 anos, né, para se medir o espalhamento de Delbrück. Então, aqui o Milstein e o Schumacher, eles fazem assim, uma resenha para mostrar o que aconteceu nesses 60 anos, tanto de teoria quanto de experimento, está no Physics Reports, que é extenso, é bem detalhado, né, de 1994. Aqui esse trabalho também, né, espalhamento elástico fóton-fóton, no domínio visível, então já na região do visível, né? Então não estamos falando de ondas de raios gama, não estamos falando de ondas de raio X, estamos falando de onda visível. Então é um trabalho de 96, sempre falando no espalhamento fóton-fóton. Então a gente está vendo que o fóton-fóton está reemergindo. Esse trabalho do Zeppelin, publicado aqui nos archives, né, porque foi uma espécie de um anal de escola, não foi uns proceedings, foram proceedings de escola, não foi um artigo assim que ele publicou numa revista de pesquisa, mas que era, digamos, notas de aulas, notas de seminários que eles deu no encontro, e aqui ele mostra como a ação de Born-Infeld, que é a ação
né, não linear, altamente não linear, ela emerge na supersimetria e nas teorias de corda. No fundo, o que o Zeitlin mostra é que se nós quisermos descrever os fótons num contexto de teoria de cordas, a eletrodinâmica, ou seja, a interação entre os fótons, o limite, né, de teoria de campos, né, o limite de teoria de campo eletromagnética a partir da teoria de corda, me leva à ação de Bohr-Ninfeld. Então, a ação de Bohr-Ninfeld é a ação eletromagnética que decorre da teoria de cordas. Aqui, de novo, outro trabalho sobre four-wave interaction. De novo, espalhamento de Delbruck em outras situações. Aqui já também o espalhamento, esse trabalho aqui também, espalhamento de fóton-fóton estimulado, ou seja, é um laser, espalhamento de fóton-fóton usando laser no vácuo. Então está publicado também na parte de ótica, European Physical Journal D, European Physical Journal, seção D. Então sempre o espalhamento de Delbruck começa a adquirir uma importância muito grande a partir da década de 90, sobretudo por esse trabalho de Zeitlin, porque ele mostra que Bohr-Ninfeld decorre, pode ser visto a partir de uma teoria de cordas. Aqui está mal escrito, aqui está sem espaço, mas pode vir de uma teoria de cordas. Então, isso aí, e o primeiro processo que se estuda em Bohr-Ninfeld é justamente o espalhamento fóton-fóton. Então, o espalhamento fóton-fóton ganha uma dimensão grande e acaba sendo medido posteriormente. Aqui eu queria chamar a atenção para esse autor, o Denisov. Ele tem uma linha de trabalhos muito interessante. É um dos melhores autores na atualidade, né, para se discutir a questão da não linearidade, e não só a eletrodinâmica de Bohr-Ninfeld, mas eletrodinâmicas não lineares em geral. Então, ele tem uma série de trabalhos interessantes, em várias situações, que ele realmente construiu, vamos dizer assim, quase que uma microempresa, né, de papers, mas papers muito bem assentados, papers de ótima qualidade, quer dizer, uma microempresa competente para publicar trabalhos, né, em várias situações de eletrodinâmicas não lineares. Ele tem esse trabalho aqui que é muito interessante, que é ligado a, digamos, o delay de ondas eletromagnéticas se propagando em campo magnético. Quer dizer, vamos dizer, a onda eletromagnética parte da mesma estrutura astrofísica. E aí, dependendo da frequência, uma onda chega primeiro do que a outra. Vamos dizer assim, há uma decorrência de detecção de ondas, né, de diferentes frequências. As ondas saem do mesmo lugar, com a mesma velocidade, só que ao passar por campos magnéticos externos, né, ocorre esse delay, ocorre essa diferença de tempo de detecção das ondas. Esse trabalho é muito interessante aqui, é um teórico de matemática, é aquele Teoretskaya e Matematskaya física lá dos russos, mas é teórico de matemática ou física. Esse artigo está disponível na internet, é um trabalho interessante, vale a pena ser lido também. E aqui também, de novo, ele vai falar do delay em uma outra situação, né? Num vácuo, com birrefringência. Então, essa é uma discussão importante, né? Essa diferença de tempo de chegada de ondas eletromagnéticas de diferentes frequências. Aqui, já voltando ao splitting do fóton, mas agora em presença, o splitting do fóton gerado por campos de átomos, né? Então, não é só o splitting do fóton em campos magnéticos externos, mas em campos atômicos. É um Physics Reports também bastante rico, né, de 2003. Esse trabalho aqui é interessantíssimo, esse trabalho do Kinoshita e do Nio, que é o seguinte, eles mostram que o espalhamento luz-luz, esse LBL aqui é Light by Light, existe uma contribuição do espalhamento luz-luz, mas é luz virtual, são fótons virtuais. O espalhamento de fótons virtuais, ele pode contribuir para a razão giromagnética, para aquilo que é anomalia magnética, né? A razão giromagnética de uma partícula é 2, dado pela, quer dizer, uma partícula fermiônica, o elétron, o muon, não importa. A razão giromagnética calculada pela mecânica quântica relativística é 2. Mas a teoria, os efeitos de flutuação de campo, né, os efeitos de campo, de flutuações virtuais do campo, né, do elétron ou do muon, não importa, ele gera uma anomalia, gera um desvio do valor da mecânica quântica relativista, que é 2, no caso do elétron, é 2,001
159, 652, 280 e assim vai. E o que eles mostram nesse trabalho, nesse Physical Review Letters, é que o gráfico, quer dizer, uma contribuição de um espalhamento de luz virtual, fóton virtual por fóton virtual, ele corrige, olha que precisão, ele corrige a razão giromagnética do elétron, ou a anomalia magnética do elétron, que no fundo, o que é anomalia? É a razão giromagnética menos 2 dividido por 2. G menos 2 sobre 2 me dá a anomalia magnética do elétron. E o espalhamento luz-luz virtual me dá uma correção na 14ª casa decimal. A correção é 0,037 vezes 10 a menos 12. Então, olha só o nível de precisão que se tem para se calcular esse processo. Esse processo é calculado em ordem alfa 4, ou seja, é um processo que acontece em ordem 1 sobre 137 elevado a quarta, ou seja, é um processo de correção 10 a menos 8, né? Porque alfa 4 é 10 a menos, é 1 sobre 137, vamos dizer, 1 sobre 10 ao quadrado elevado à quarta potência, então 1 sobre 10 elevado a 8. E aí tem também potências que suprimem mais ainda, acaba que a correção vai lá para a 14ª decimal. Então, acho interessante, né, chamar a atenção que o espalhamento luz-luz, nesse caso não é luz real, é fóton virtual com fóton virtual, ele contribui para o magnetismo do elétron, do mu e do tau, ou seja, dos leptons carregados e dos quarks também. Mas o que nós temos mais bem calculado hoje é o caso do elétron e o caso do muon, né? Que inclusive agora no dia 7 de abril de 2021 trouxe um resultado que pode ser um desvio do modelo padrão. Então, mas esse gráfico aqui, ele dá uma contribuição que é calculável e é mensurável, né? Para o caso do momento momento da razão giromagnética ou para a anomalia magnética do elétron. Aqui também o Breit-Wheeler, né? Esse processo Breit-Wheeler, que é de 1934, que é a produção de elétrons e pósitrons a partir da interação de fótons. Quer dizer, fóton-fóton, gama-gama, reagindo, indo é mais é menos. O espalhamento fóton-fóton, os fótons desaparecem e o que eu gero a partir de fóton-fóton é um paraelétron-pósitron. Esse espalhamento ainda não, esse processo de Breit-Wheeler, ou esse efeito Breit-Wheeler ainda não foi detectado experimentalmente. E aqui nós estamos falando de 2004. 70 anos depois, esse trabalho do Narojny e dos colaboradores mostra como se poderia, quer dizer, apresenta um método para se detectar, mais é menos, a partir do espalhamento fóton-fóton em sistemas com laser, né? Quer dizer, através de laser. Então, um laser muito potente, e fazendo interação de laser com laser, pode gerar mais e menos. Trabalho aqui de 2005, também falando de novo de geração de harmônicos, agora com lasers mais potentes, né? Aqueles trabalhos iniciais eram de 1961, ou seja, os primeiros lasers, aqui com lasers muito mais potentes, estudando também a geração de harmônicos, harmônicos fotônicos, harmônicos eletromagnéticos. Perdão. A mesma coisa aqui, esse trabalho do Lundström, que é usando potências, lasers de altíssima potência, para estudar o espalhamento fóton-fóton. Então, agora, começando-se a tirar proveito dos lasers superpotentes. A gente está vendo que esse nome Narojny, ele é um nome bem presente nessa discussão de lasers, né, de lasers de altas intensidades. Aqui, de novo, geração. Será que esse trabalho aqui não está repetido? Deixa eu ver se ele não é um... Não. Eu acho que sim, geração... A362. Desculpa, eu repeti o mesmo trabalho, perdão. Então, esse trabalho que está aqui, já está citado aqui. Foi erro mesmo de configuração minha. E aqui esse trabalho do Fedotov, né, também, que os russos têm muito domínio, né, dos lasers. E esse trabalho aqui também, que é a criação de elétrons, pósitrons, né, em campos, né, em campos elétricos e magnéticos intensos de laser. Está publicado no Laser Physics de 2009. Esse assunto agora vai ficar cada vez mais quente. A gente vai ver lá no final, que está chegando em 2020, vai estar quentíssimo, né? Então, esse trabalho aqui é o mesmo trabalho. Eu peço desculpas, porque às vezes está aparecendo, já é a segunda vez que o mesmo trabalho é repetido, é porque eu preparei esses slides com uma certa pressa, não tive muito tempo para preparar. E aí aconteceu de eu, às vezes, ficar trazendo a mesma referência e perder
né, que perder a memória de que já tinha citado. Perdão. Então, isso aconteceu já com o paper do Narogene e aconteceu agora com esse paper do Fedotov. Mas é o mesmo paper, né? Laser Physics 19. Aqui, condensação de Bose-Einstein de fótons, um trabalho que foi publicado na Nature em 2010. Então, novas revelações de propriedades de fóton. Agora, fóton condensando-se, né? Aqui, de novo, esse trabalho aqui do Fujita e do Kanda, que é reavaliar, rever, né, em 2011, a proposta do espalhamento fóton-fóton. Então, isso aí é uma coisa muito importante. O espalhamento fóton-fóton é muito importante porque ele pode, eventualmente, vir a detectar também algum desvio do modelo padrão. Aqui o Denisov reaparece, estudando, então, a questão da não linearidade do vácuo da eletrodinâmica em sistemas astrofísicos, aqui no caso de pulsares, que são campos magnéticos muito intensos, na faixa de 10 a 9 Tesla, quer dizer, os pulsares têm campo magnético na faixa daquele campo magnético crítico, M2C2 sobre EH cortado. Perdão. Aqui, estão chegando 2017, então, investigando o vácuo quântico com lasers petawatt. Então, aqui nós já estamos falando petawatt, lasers de 10 a 15 watts, né? Claro, mas lasers que são pulsos muito curtos, né? Mas que têm uma intensidade muito grande e que podem realmente, com esses vácuos, é o que a gente está colocando aqui, quebrando o vácuo. O laser, ele tem um campo magnético, um campo elétrico tão intenso que esses campos elétricos e magnéticos desses lasers tão intensos, né, na faixa já dos campos críticos, eles podem ter energia suficiente a partir do laser para criar pares de elétrons pósitrons. Então, esses lasers no vácuo, eles fazem emergir, criar pares de elétrons pósitrons. Essa é a ideia desses trabalhos aqui. Isso ainda não foi verificado experimentalmente, mas a ideia seria, no fundo, quebrar o vácuo quântico. Esse trabalho aqui do Mignani também, né, aqui é forte, evidência para a birrefringência do vácuo nesse sistema aqui, nessa estrela de nêutron. Então, porque nós não temos ainda, em laboratório terrestre, uma medida assegurada de birrefringência do vácuo. Então, se começa a buscar isso através de luz de estrelas, né? Aqui, finalmente, a colaboração do Atlas, que publica em 2017 e depois retoma a publicação em 2019, que é em Heavy Ion Collisions. Por que são esses? É justamente nessas colisões de íons pesados relativísticos, porque esses íons, né, quer dizer, são íons, são átomos carregados, são núcleos carregados, né? Então, esses íons, né, são, digamos, átomos com carga relativísticos, então, grandes velocidades, eles produzem campos magnéticos muito intensos. Então, nessas colisões de heavy ion, de íons pesados, a gente pode ter no LHC, no Atlas, campos magnéticos internos que chegam e duram por um tempo razoável, chegam a 10 a 16, 10 a 16, 10 a 17 Tesla, que é o campo crítico. É muito acima do campo crítico. O campo crítico é 10 a 9. Então, nessas colisões de íons pesados, chega-se a campos, né, de 10 a 16 Tesla. E isso aí, então, é suficiente para ter um estudo muito claro do espalhamento luz-luz, inclusive agora no LHC na versão 3, na fase 3, né, o LHC 3.0, que inicia-se no ano que vem, nesses experimentos também com íons pesados, íons relativísticos pesados, se tem energia suficiente com esses campos magnéticos para produzir pares de monopolos antimonopolos. Então, pode ser que o monopolo magnético, não o monopolo magnético de Dirac, mas monopolos magnéticos do tipo Tufte-Polyakov, monopolos magnéticos com estrutura complexa, né? São monopolos compostos, eles possam vir a ser medidos naquela colaboração chamada moedal. Nós vamos falar isso no último encontro nosso aqui na série da luz, medir monopolos, antimonopolos que podem ser produzidos nessas colisões de íons muito pesados relativísticos, e esses monopolos, antimonopolos, eles podem produzir fótons, e a partir desses fótons a gente pode reconstruir o evento e chegar à excitação de monopolos e antimonopolos. Então, esses são os dois trabalhos do LHC que marcam, finalmente, depois de 83 anos,
a detecção direta do espalhamento fóton-fóton. Então, o espalhamento de Delbruck, ele só é realizado aqui, 83 anos depois, nesse Nature, e depois a publicação também no Physical Review Letters, né, de 2019. Mas, no fundo, a detecção já é de 2017. Aqui, esse trabalho do John Ellis, do Nick Mavromatos e do Yu é um trabalho interessante. Eles usam esse resultado do CERN, do espalhamento fóton-fóton direto, agora um espalhamento direto, não é fóton virtual, é fóton real, e eles usam esse espalhamento para dar uma limitação no parâmetro que descreve a teoria de Bohr-Nifeld. A teoria de Bohr-Nifeld, ela tem um parâmetro. Esse parâmetro tem dimensão de energia à quarta potência, ou campo magnético ao quadrado, né? Tem uma dimensão de Tesla ao quadrado, ou tem uma dimensão de volt por metro ao quadrado. Tem dimensão de campo, mas, sobretudo, dimensão de energia à quarta potência. Então, esse parâmetro, ele precisa ser medido. Quer dizer, ele é um parâmetro da teoria, ele pode ser fitado. E aí, o Ellis Mavromatos e o Yu, eles usam o espalhamento fóton-fóton, estudam o espalhamento fóton-fóton na teoria de Bohr-Nifeld, e com o resultado da seção de choque do espalhamento fóton-fóton de Delbruck do LHC no Atlas, eles vinculam esse parâmetro beta, esse parâmetro, que é um parâmetro beta, que existe na teoria, na formulação de Bohr-Nifeld. Eles encontram o valor compatível, quer dizer, eles tiram um valor compatível com esse resultado. Quer dizer, eles usam a seção de choque do espalhamento fóton-fóton direto para fixar o parâmetro beta da teoria de Bohr-Nifeld. Muito bem. Agora, esse trabalho aqui, olha só, harmônicos na faixa do terahertz, né? Então, aqui nós temos terahertz, são o quê? 10 a 12 hertz. Então, já é uma região, diria, infravermelha, praticamente, entre o micro-ondas e o infravermelho. Então, descoberta, né, de harmônicos, de segundos harmônicos, né? Que é a segunda geração de harmônicos, nesse material aqui, né? Quer dizer, no material que tem no material especial com lasers, laser com campos intensos, e aí se gera um segundo harmônico já na faixa do terahertz. Então, é um trabalho de 2020, também publicado no Physical Review Letters. E aqui, esses trabalhos aqui dos chineses, né? Que estão já justamente no SULF. O SULF, Breitwiller é de 34, nós estamos falando aqui de 2019, portanto, 85 anos, 86 anos depois, aqui dando condições de como estudar o Breitwiller, quer dizer, fóton-fóton indo e a mais e menos, quer dizer, criação de pares elétrons-pósitrons, na colisão de fótons, usando, né, quer dizer, induzido por lasers de 10 petawatts. Portanto, 10 a 16 watts, né? 10 peta, né? São 10 a 16 watts, e laser de curtíssima duração. Então, são coisas muito recentes que estão tentando agora ver se no SULF se busca, né, o espalhamento, a produção do processo de Breitwiller. E aqui um novo processo também, um novo experimento, que é de 2021, foi publicado agora esse ano, que é esse experimento aqui que se chama DEL-Light, que é Deflection of Light by Light. Quer dizer, no fundo é o espalhamento luz-luz, né? É a luz com a luz interagindo e o feixe de luz é defletido, e isso aqui, né? Quer dizer, a tendência é observar a birrefringência do vácuo. Então, também é um experimento muito atual, que está sendo elaborado agora, está sendo proposto agora, para ver se finalmente detecta a mudança de índice de refração do vácuo. Ou seja, nós temos luz de grande intensidade, e essa luz de grande intensidade no vácuo que vai ter um fenômeno de dispersão, e esse fenômeno de dispersão vai dar origem à birrefringência do vácuo. Então, é o que a gente tem. Então, o que a gente tentou ver hoje, né, a gente já está no último slide, é ver, então, como a luz, ela induz o processo de criação da teoria quântica de campos, através dos dois trabalhos do Dirac de 1927, e uma vez instaurada a QED
na sua versão covariante entre os anos 46 e 51, 52, vamos estudar a luz e todas as propriedades da luz, do vácuo quântico e de várias propriedades típicas como splitting do fóton, condensação de fótons e birrefringência, usando, então, a descrição das teorias quânticas de campo. Nós saímos da mecânica quântica e agora estamos vendo a luz na teoria quântica de campo. Então, como a gente viu, são trabalhos muito atuais e, sobretudo, é importante a gente ficar atento àquela lista de lasers, né, que eu dei lá atrás, no início hoje, porque daqueles experimentos ali nós esperamos começar a poder ter uma série de informações interessantes a partir do vácuo, a partir de experiências tentando medir propriedades eletromagnéticas do vácuo quântico, e desvios do modelo padrão poderão eventualmente ser detectados aqui. A questão é, será que o Breit-Wheeler, uma vez que for medido, ele bate exatamente com a previsão do modelo padrão? Até que ponto o Breit-Wheeler poderá ser uma ameaça, né, à física do modelo padrão, uma vez que ele for medido? Da mesma forma como a gente falou hoje, no momento de dipolo magnético do muon. O momento de dipolo magnético do muon, ele está abrindo um possível flanco do modelo padrão. A discrepância entre o valor teórico calculado pelo modelo padrão e o valor medido experimentalmente, a diferença já está na faixa de 4,2 sigma. E os experimentos estão sendo refeitos para ver se chega a 5 sigma. Se chegar a 5 sigma, é uma constatação de que o momento de polo magnético do muon pode ser um campo para se investigar a física além do modelo padrão. E a mesma coisa com o Breit-Wheeler. Então fica aqui, né, assim, a sugestão de que Breit-Wheeler é um assunto quente, né, é um assunto importante, né? Não é uma física, vamos dizer assim, vintage, só porque é lá dos anos 30, né? Às vezes a física que a gente pensa que é vintage, ela acaba sendo atualíssima. Então nós estamos vendo o Breit-Wheeler como o espalhamento de Delbrück, aquela lá de 1934, no mesmo ano do Breit-Wheeler, e o espalhamento de light by light, quer dizer, o fóton-fóton, né, o Delbrück, ele acaba sendo medido só em 2017, num experimento que é o Atlas, do LHC. Quer dizer, o LHC, o Atlas, que está aí para medir partículas supersimétricas, efeito da quinta dimensão, e medir o bóson de Higgs, ele estava buscando lá também o espalhamento fóton-fóton, lá de 1934. Então, essa física dos anos 30 não é tão vintage assim. Então, está aqui. Nosso próximo encontro, então, lembrando que nós já fizemos os encontros 4 e 6, encontro 4, aqui está numerado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tá, o encontro, a luz dando à luz a mecânica quântica, e luz mecânica quântica, não linearidade, foi um encontro só. Vamos voltar aqui só para a gente rever, só para não perder a ordem. Então, esses dois encontros aqui, eles foram fundidos numa única palestra, palestra 4. Lembrando que a palestra 3 foi dividida em duas partes. Então, aqui nós tivemos um encontro, outro encontro. Esse aqui foi quebrado em dois encontros, né, 3.1 e 3.2. Por outro lado, essas duas aqui foram fundidas numa só. Então, essa aqui houve uma separação em duas, e essa aqui houve uma fusão de duas em uma. Esse aqui foi o de hoje, a luz dando à luz os campos quânticos, então a luz e os campos quânticos. Próximo encontro, então, luz, simetrias espaço-temporais e partículas. Quando nós vamos falar, então, da discussão do absoluto da luz, né, gerando invariância de Lorentz, classificação das partículas e campos pelo grupo de Poincaré e também por grupos de de Sitter. Quem são as partículas no espaço de de Sitter e quem são as partículas no espaço de de Sitter. Depois nós teremos a luz no modelo padrão, e no final vamos falar um pouco dessas propriedades mais atuais da luz no LHC, né? A busca da luz no LHC. Então, nós temos ainda, se Deus quiser, 3 encontros, né, para a gente poder discutir o caminho milenar da luz desde Al-Haytham. Então, muito obrigado por hoje, pela atenção, muitíssimo obrigado ao Santiago, em mais uma noite de domingo,
perdidos na noite de domingo, que horas tem? 10 para meia-noite. Nós começamos o que, Santiago? Começamos às 10h30, né? Foi um encontro um pouquinho mais longo, mas eu queria trazer para quem está seguindo, né, essa lista completa de referências, porque pode ajudar no estudo de alguém que queira se dedicar a compreender um pouco essa discussão, né, da luz e da não linearidade dos processos eletromagnéticos, propriedades do vácuo quântico e questões atuais, né, que são lá dos anos 30, espalhamento luz-luz e o efeito, o processo de Bright-Wheeler, entre outros, de refringência do vácuo, e aí tem toda a discussão dos experimentos PVLS, LSW, BMV, todos os experimentos que a gente ainda vai poder tentar fazer para poder descobrir efeitos como birrefringência do vácuo. Fusão de fótons, condensação de fótons. Então, a física da luz, né, ela se torna uma física sempre atual e com a disposição agora de experimentos muito complexos, como o LHC e também como esses lasers superpotentes. Então, muito obrigado de novo a todos e até o próximo encontro, que será na próxima semana, se Deus quiser. Boa noite. Obrigado, Santiago. Um abraço.